Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi gravar um vídeo, mais uma vez um vídeo sobre saúde em Portugal, mas dessa vez sobre o tema do momento, que é o coronavírus. Se você ainda não me conhece, eu tenho feito uma série de vídeos a respeito da minha vida aqui em Portugal. Eu moro aqui desde junho de 2019, então na data de gravação desse vídeo fazem 9 meses que eu tô morando aqui. A situação do coronavírus aqui em Portugal sofreu várias etapas, vamos dizer assim. No começo, quando a contaminação estava mais centralizada na China, a gente acompanhava o noticiário e tal, mas como um problema distante. À medida que foi chegando mais perto aqui de Portugal, né, começou a ter casos na Itália, e os casos da Itália começaram a crescer bastante, a gente entrou numa nova fase de precaução, com aquelas primeiras orientações do governo em relação aos cuidados que nós tínhamos que ter para evitar contaminação, principalmente no que diz respeito às pessoas que tinham viajado para países próximos ou que tinham tido contato com alguém que viajou para países próximos onde já tinha casos da doença. Inclusive, eu já falei em um dos vídeos que eu fiz sobre saúde, que nós temos aqui um serviço de atendimento 24 horas, que é uma central telefônica, que a gente liga e tal. Teve um dia que eu tive uma crise muito forte de alergia, eu sou bastante alérgica, quem me conhece sabe que eu vivo com o nariz escorrendo, vivo espirrando, e eu liguei lá, porque estava passando muito mal, e a primeira pergunta que eles fizeram foi sobre se eu tinha viajado para algum país que estava com um número grande de casos de contaminação, enfim. O Pedro também, eu fiz um vídeo sobre a internação dele, ele passou por uma cirurgia no mês de fevereiro. O Pedro é meu marido, para quem não sabe. Quando ele estava internado no hospital, lá nos 11 dias que ele ficou internado por conta desse acidente que ele sofreu, já tinha várias orientações nos corredores do hospital em relação à prevenção. Se você viajou recentemente, não visite os doentes e tal. Muitas orientações em relação a usar álcool gel, lavar as mãos, enfim. Com o passar das semanas e quando começaram a surgir os primeiros casos aqui de pessoas que tinham viajado, em seguida depois começaram a surgir outros casos de pessoas que não tinham viajado, mas que tinham entrado em contato com pessoas que tinham viajado. Depois começaram a ter casos de contaminação local mesmo, alguém que não tinha viajado passando para alguém que também não tinha viajado. As providências do governo foram mudando e foram ficando cada vez mais severas. Qual é a situação atual? A situação atual é que todas as escolas estão fechadas desde a última segunda-feira, então as crianças deixaram de ir para a escola no dia 16 de março. As academias de ginástica fecharam logo em seguida, algumas fecharam no próprio dia 16, outras fecharam de segunda-feira para cá, então as academias de ginástica estão fechadas. Desde quinta-feira da semana passada, mais ou menos dia 12, 13, os museus estão fechados, as bibliotecas públicas. Desde a semana passada também, os órgãos públicos têm pedido que as pessoas evitem comparecer pessoalmente aos órgãos públicos, exatamente para evitar essa questão do contato. O atendimento está sendo feito através de centrais telefônicas, de e-mail, de chat, enfim. De uns dias para cá, na primeira fase, os shoppings reduziram o horário de atendimento, então os shoppings que inicialmente abriam 10 da manhã e fechavam em torno de 11 horas ou meia-noite, passaram a abrir ao meio-dia, as lojas abrirem ao meio-dia e fecharem às 8 da noite. Eu tenho uma amiga que trabalha no shopping que ela notou uma mudança assim realmente radical na movimentação do shopping nas últimas semanas. Na última semana, principalmente, porque com o aumento do número de casos, as pessoas realmente começaram a se conscientizar. Nos últimos dias, houve uma intensificação desse pedido de que as pessoas fiquem em casa. O governo começou a aparecer na televisão, né, o presidente, enfim, os prefeitos dos municípios mais afetados aparecendo na televisão, pedindo que a população se conscientize e tudo mais. No dia de hoje, qual é a situação? Eu acabei de receber um e-mail do nosso centro de saúde avisando que aqui, como eu expliquei no vídeo anterior, quando nós estamos morando em Portugal, nós ficamos vinculados a um centro de saúde, e é esse centro de saúde que nos atende, é lá que tem o médico de família, que atende a você e a sua família, enfim. E aí o nosso centro de saúde mandou e-mail hoje pedindo que quem tem consulta agendada, mas que não é consulta de urgência, é consulta de rotina ou de prevenção, para não comparecer à consulta. Se for alguma consulta de algo mais urgente, né, renovação de licença médica, alguma coisa nesse sentido, que a pessoa não vá acompanhada, salvo quando extremamente necessário, para só ir acompanhada a pessoa que realmente tem dificuldade de locomoção e não consegue ir sozinha. Quem puder evitar ir acompanhado é o que eles estão pedindo, até para diminuir a quantidade de pessoas circulando no centro de saúde e podendo estar expostas a uma contaminação desnecessariamente. Então, estão realmente restringindo. Ontem, o presidente foi à televisão e disse que, em parceria com a União Europeia, estão fechando as fronteiras e em Portugal estabelecendo estado de emergência. Então, com a decretação do estado de emergência, a circulação das pessoas vai ficar ainda mais restrita. Eu postei lá no meu Instagram, nos meus stories, acho que há 2 dias, umas fotos da rua aqui, perto de onde eu moro, a rua completamente vazia. Ontem eu tive que ir ao mercado, não tinha como, tinha alguns eles estavam faltando, a gente estava precisando. Eu fui ao mercado, realmente a rua tá muito vazia. Um restaurante que a gente vai sempre tá fechado. A maioria dos restaurantes
restaurantes estão fechados. O que tá aberto ainda é padaria, farmácia e tal, mas os outros estabelecimentos praticamente todos fechados. Os que estão funcionando estão com aviso na porta, com restrição de horário, ou seja, reduzindo o horário de atendimento. Aqueles que não reduziram o horário de atendimento estão fazendo só atendimento agendado, e aí evita que muitas pessoas fiquem circulando ao mesmo tempo. Então atende uma pessoa, quando essa sai, atende outra. Mas eu acho que a partir de amanhã isso deve mudar e deve realmente ficar tudo fechado por conta do estado de emergência. Nós ainda não sabemos, porque ao longo do dia de hoje é que está sendo definido quais serão as regras, né? Eu estou gravando esse vídeo no dia 19 de março à tarde, então a qualquer momento isso pode mudar. De repente, até enquanto eu estou gravando, pode estar mudando isso. Então é importante as pessoas que estão com passagem comprada para vir para cá ou com planos de se mudar para cá, qualquer coisa nesse sentido, que fiquem atentos ao noticiário. Tem passado bastante notícia, pelo que a minha mãe que está no Brasil tem me dito, mesmo o noticiário do Brasil tem mostrado notícias do mundo todo, e também aqui em Portugal tem mostrado, lógico, muito mais as notícias de Portugal, mas também de toda a União Europeia. Então, onde quer que você esteja, dá para consumir informação atualizada a respeito disso. Se você está naquela fase de planejamento de mudar para cá, estava prestes a vir, é interessante você acompanhar os jornais daqui. Tem vários jornais diários aqui que colocam informação. É muito importante acompanhar a imprensa realmente daqui, para verificar até e acompanhar também o seu e-mail para verificar se as companhias aéreas cancelaram o seu voo. É bem provável que sim. A minha mãe, por exemplo, estava com passagem comprada para visitar a gente, não vai conseguir vir. O voo dela vai ser cancelado, então a Iberia permitiu que ela pedisse a restituição do valor pago e ficasse com esse crédito lá para reagendar para uma outra data ainda esse ano. E é isso que ela vai fazer enquanto não consegue resolver essa situação aqui. E como ela, vários casos. Tem uma amiga aqui também que estava com passagem prevista para visitar a família no Brasil, enfim. A única coisa que está me incomodando bastante em relação a toda essa situação é que existem dois tipos de pessoas que divulgam informações incorretas. Existem alguns jornalistas que diminuem a importância das medidas preventivas, o que eu acho bastante temerário. Teve até uma notícia que eu compartilhei em tom de crítica, teve gente até que achou que eu estava compartilhando, apoiando, enfim, mas um jornalista, que eu não vou dizer quem, quanto mais fala, mais gera polêmica, né? Então, um jornalista dizendo que achava que era um pouco de exagero o que estava sendo feito no Brasil e tal. Eu confesso que no começo, quando começaram as primeiras medidas, eu também achei um pouco de exagero, mas à medida que a gente vai vendo quanto isso pode ter impacto para as pessoas que têm um risco maior, principalmente os idosos, e Portugal é um país que tem bastante idoso, a gente vai compreendendo melhor que não é um exagero. Eu tenho vários relatos de pessoas que eu conheço que trabalham nos hospitais aqui ou em outros lugares da Europa e que estão falando que a situação dos hospitais está muito grave, mais grave do que a gente imagina, mais grave do que é possível noticiar. E realmente, assim, existe também aquelas pessoas que estão fazendo sensacionalismo, estão se aproveitando dessa situação para caçar clique, né? Então, assim, muita gente fazendo um alarmismo que também não é bom, porque aí gera descrédito, gera uma série de incertezas em relação às pessoas que estão escutando as reportagens, e aí elas ficam sem saber se é menos grave do que parece ou muito mais grave do que parece. Então, tanto aquele jornalista que despreza as medidas de segurança, achando que é exagero, quanto aquele que maximiza isso, acho que estão fazendo um desserviço para a população. O que eu posso dizer é que, assim, não é o apocalipse, não é o fim do mundo. Eu não consigo entender por que as pessoas têm que comprar todo o papel higiênico que existe no mercado, toda a comida que existe no mercado. Eu fui ao mercado fazer compras? Fui, porque quanto mais está restringindo, mais fica difícil de você ir com a frequência que você costumava ir, né? Eu costumava ir ao mercado 2 vezes por semana, então não dá para ficar mantendo essa frequência numa situação como essa, e até pela questão de evitar o contato mesmo. As prateleiras de mercado são um lugar muito contaminado, enfim, mas as pessoas estão agindo como se fosse o apocalipse zumbi e enchendo 2, 3 carrinhos e levando comida para 1 mês, 2 meses. Eu acho que não é por aí, até porque por conta desse exagero dessas pessoas, muita gente não está conseguindo comprar os itens que precisa. Álcool gel, por exemplo, acabou em praticamente todas as farmácias que eu fui, nos mercados que eu fui. Hoje só que a gente conseguiu 1 vidro de álcool gel, porque estava entregando 1 por pessoa. Eu até tinha álcool gel, 1 na minha bolsa e 1 na bolsa das meninas da escola, mas eu queria ter 1 para deixar em casa, enfim. E assim, eu queria mais um pote, não queria um potão não, mais um vidrinho, e mesmo assim tava difícil de achar. Papel higiênico, teve dia da gente não achar, e teve dia de achar só aquelas marcas assim que ninguém usa, papel de qualidade ruim, porque as pessoas saíram comprando tudo, sabe? Isso eu não consigo entender. Então eu acho que as pessoas têm que se conscientizar um pouco, ir ao mercado com menos frequência, só sair de casa para comprar quando for realmente necessário. Tem vários restaurantes aqui em Portugal que estão fazendo entrega sem cobrar taxa de entrega, né? Entregando a comida na casa das pessoas para que as pessoas não se locomovam, não se desloquem até o restaurante, para não ter contato com outras pessoas que também estão no restaurante. Eu acho que essa medida é uma medida até mais bastante efetiva. Quem não tinha delivery está implementando,
comprando porque está sendo necessário, porque realmente as pessoas não têm como ir até ao restaurante. Em relação aos supermercados, eles estão restringindo realmente o horário que eu acho correto. Minha sogra está aqui passando uns dias com a gente, ela foi ao mercado hoje e tinha uma sinalização no chão bem interessante, estabelecendo 1 metro de distância de uma pessoa para outra. Isso eu achei legal, porque aí te dá aquela consciência de que na fila você tem que ficar numa distância segura da pessoa que está na sua frente. Esse mercado também tinha álcool gel disponível, mas só estava deixando a pessoa comprar um vidrinho por vez para evitar as pessoas que ficam malucas e querem comprar um estoque, e aí acabam desabastecendo o mercado, deixando um monte de gente sem se conscientizar que para que o vírus não circule, todo mundo tem que conseguir se higienizar, né? Não só a pessoa que está comprando. Então eu acho assim, aqui em Portugal a gente já chegou numa situação complicada por ser um país pequeno, um país com muitos idosos e que já está com uma quantidade de casos elevada. Se esses idosos precisarem de respirador, é possível que não haja respirador para todo mundo. Então, para evitar que o vírus circule, que contamine essas pessoas que têm mais risco, é realmente importante tomar essa série de medidas. O Brasil, eu acho que ainda não tomou esse susto tão grande, porque em relação ao tamanho do país, a quantidade de casos ainda não é tão elevada, mas eu acho que para que ela não fique elevada demais, realmente tem que haver uma conscientização que ainda não houve. Eu até entendo por um lado, porque no começo a gente fica meio achando, mas será que é tão grave assim? Mas acredite, é grave sim, é muito grave. Então, assim, as pessoas têm que realmente tomar consciência, até mesmo porque o sistema de saúde pública brasileiro é muito ruim. Então, certamente, se as pessoas precisarem de respirador, principalmente os idosos e as pessoas imunossuprimidas, muito provavelmente não vão ter respiradores suficientes, né? Então, é importante que se evite realmente a circulação do vírus, a contaminação de um grande número de pessoas. Então, é isso. Por enquanto, aqui em Portugal, todo mundo trancado dentro de casa, as crianças surtando, cheio de energia para gastar. A polícia tá impedindo que as pessoas levem as crianças para a praia para brincar, porque as pessoas estavam desrespeitando esse pedido, estavam realmente não acreditando, não, mas é ao ar livre não tem problema. Realmente, ao ar livre, o risco de contaminação é menor, mas não quer dizer que não há. Então tem problema sim, até porque para você ir até a praia, você vai passar por um monte de gente na rua. Enfim, e as pessoas só conseguiram realmente obedecer quando o governo tomou medidas mais enérgicas de realmente colocar a polícia marítima na praia, abordando as pessoas na areia e pedindo para as pessoas irem para casa. Então, quem tem criança está sofrendo a beça, porque a gente não pode ir para os parques, não pode ir para a praia, não pode ir para as pracinhas, não pode ir para os parquinhos, e aí as crianças realmente estão ficando dentro de casa. Os cinemas já estão fechados, que não estavam. Se eu não estiver enganada, hoje os shoppings estão agora fechados mesmo, estavam só com restrição de horário, mas parece que agora eles iam fechar de fato. Eu confesso que eu não pude acompanhar hoje, mas uma amiga que trabalha no shopping estava em casa hoje, então eu imagino que realmente o shopping tenha sido fechado. Se não foi ainda, vai ser questão de dias para ser, porque realmente para fazer com que as pessoas obedeçam e fiquem em casa tem que fechar tudo mesmo. O que não pode fechar realmente é farmácia e supermercado, mas ainda mesmo isso tem como as pessoas evitarem, né, a circulação, irem só quando estão realmente precisando comprar itens de primeira necessidade. Inclusive é importante ter em casa coisas que demorem para estragar, para os dias que não for possível sair para ir ao mercado, enfim. E estamos aqui todos de castigo dentro de casa, mas eu espero que isso passe logo, porque eu adoro uma rua, tô doida para sair de casa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e que a situação melhore o quanto antes. Um beijo e tchau, tchau.